Alô, você que já me conhece, eu sou o Babalorixá Eurico de Aganju e esse é o Papo Afro, o meu lugar de fala sobre assuntos relacionados aos cultos afro no Brasil. Vamos lá, hoje vamos falar dela, da pombagira. Só que antes disso, eu quero fazer um adendo que eu acho assim super importante. Bom, eu, como qualquer indivíduo, costumo fazer aniversário também, e esse ano, excepcionalmente, um indivíduo que eu considerava muito não fez contato comigo. Quando foi no mês seguinte, eu fiz questão de convidar, no aniversário dele, convidar ele para ir jantar, né, no dia do aniversário dele. Não me chamou, não me deu os parabéns do meu aniversário, mas eu fiz questão de levá-lo para jantar no aniversário dele, porque o meu cálice transborda e o dele não. Ok? E eu aprendi assim, eu sou de Xangô, viva a fartura e viva a educação. Eu perguntei, né? Você não me ligou no meu aniversário, meu amigo? Amigo não, conhecido, né? Você não me ligou no meu aniversário? Não, eu não liguei porque eu estou cansado de ser seu para-raio. Ok? Eu achei muito engraçado na hora, né? Mas depois eu até pensei, isso dá para ser um tema bastante interessante no Papo Afro. Então vamos falar do para-raio. A Umbanda, todo mundo sabe que foi criada em 1910, né? Que foi uma desinência dos cultos espíritas de Kardec, né? Que é extremamente racista e não admitiam, né, a incorporação de espíritos com sotaque de matrizes africanas. Um médium se revoltou e em 1910 criou, né, ou institucionalizou a Umbanda lá em Niterói. Né? E nos primórdios da Umbanda existia uma doutrina, um segmento, que foi perdendo a essência, né, conforme a sua difusão. Né? Então, até chegar ao século XXI, né? Vamos lá, aqui em Búzios, por exemplo, né, eventualmente, pessoas se reúnem para conversar, aquela coisa social, tudo muito regado a cannabis, problema deles. Agora, eu não acho certo as pessoas se reunirem para coisas ligadas a vícios, a droga, a tóxico, e ficar falando sobre espiritualidade. Numa dessas reuniões tipo cannabis, né, algum leigo deve ter dito a esse outro idiota imbecil que ele era para-raio do Babalorixá Eurico de Xangô. Mas era só o que me faltava, como diz Odete Roitman, entendeu? Porque, veja, gente, a Umbanda é uma coisa séria, tem uma doutrina. Essa questão aí de ser para-raio de alguém, tá? Exige um vínculo familiar, uma herança genética ou consanguínea. Sem isso, não existe esse tipo de teoria de uma pessoa ser para-raio de outra. Tá? Só se houver uma coisa, nós estamos no plano físico, só se houver uma similaridade genética ou consanguínea. Fora isso, está fora de questão. Ok? E uma outra coisa é o seguinte, Chico Xavier, o maior médium do Brasil, né, dizia que o que é seu vai dar um jeito de chegar até você. Seja bom ou seja ruim, vai chegar até você. Ok? Então aí o que acontece? Um bando de leigos se reúnem, se drogam bastante e começa que não fez uma camarinha, não é de Umbanda, tá? Devia ir numa macumba lá no subúrbio, né? Dava o seu ataque epilético, ficava estrebuchando e achando que estava recebendo alguma coisa. E esses aí são os que mais, aspas, sabem e começam a deitar falação sobre assuntos que não conhecem. Entendeu? Aquilo que eu falei para vocês, de malandro, né? Que não existe, porque não tem ponto riscado. Qual é o ponto riscado do malandro? Uma mutuca de tóxico, não é isso? Um arco da Lapa em miniatura, né? E uma carteira de trabalho em branco, num círculo. Isso é o ponto riscado de malandro. Não existe. Porque em 1910, quando a Umbanda foi criada e começou a ser institucionalizada, essa entidade não existia. A partir do início dos anos 80 é que começou essa patifaria de malandro e agora malandra também. É um termo que nem existia, mas não quero falar sobre isso. Tá? Quero falar sobre o para-raio. Ok? Como dito anteriormente, é um assunto questionável, né? Porque é uma teoria furada da Umbanda sem a menor doutrina, né? Com todo respeito à Umbanda e aos 33 pilares da Umbanda, que a maioria nunca ouviu falar sobre isso.
né? É uma coisa que é professada, uma coisa que é dita só para os sacerdotes antigos e nas casas de umbanda tradicionais com mais de 100 anos. Né? Essa coisa aí, esses lugares aí, sabe-se lá de onde que o povo dá ataque epilético, de estar com malandra, e o seu problema aí é porque você é o para-raio do seu vizinho ou da sua vizinha. Pelo amor de Deus, sabe? Quem tem esse tipo de atitude é o quê? Safado, ordinário, mau caráter? É. E quem ouve, e acredita e dá ouvido a isso é o quê? Safado, mau caráter também. Ok? Então isso não existe. Isso não existe. Cada um tem uma linha de destino, tem diretrizes básicas para vivenciar determinadas situações que são pré-estabelecidas, lá em cima. Porque quando você chega aqui, foi você que escolheu tudo que você está passando. Tá? Agora, isso pode ser de forma intensa ou menos intensa. Né? Agora, também tem um outro detalhe. O indivíduo tem uma atividade física regular e interrompe essa atividade física, tá? O cérebro desse indivíduo, segundo os neurologistas, vão continuar querendo o quê? Dopamina, que é a sensação de prazer que qualquer exercício físico acarreta. Por isso que o povo fica se matando na academia e fazendo exercício até de problemas da articulação. É por causa da dopamina. A pessoa interrompe a atividade física, tá? O cérebro, que é dopamina. Então o vagabundo vai fazer o quê? Se encher de cannabis, se encher de vício, distribuir determinadas regiões do corpo, entendeu? Porque o cérebro quer dopamina. Tá? Mas aí é assim, como são narcisistas e negacionistas, tá? Não é a dopamina do cérebro, não é porque parou de atividade física, é porque é para-raio de uma pessoa de um conhecido. De um conhecido. Então, gente, vamos parar com essa patifaria, vamos parar com essa falta de caráter, vamos procurar quem assine a carteira de trabalho da gente, ok? Porque se você tem uma atividade profissional, se você se cansa o dia inteiro de alguma coisa, você não vai estar fazendo besteira por aí e achando que é para-raio, porque é prático, a culpa não é minha, eu sou o sofredor. Tá? O meu problema são os outros. Tá? Os outros são os outros e só, como já dizia Paula Toller. Então, gente, assim, para-raio a gente costuma ver em cima de prédios, principalmente em São Paulo. Na Paulista tem um monte. Tá? Agora, pela saco, pé inchado, que não quer fazer nada na vida, tá? Só colhe o que planta. Ou seja, se você não planta nada, você não vai colher nada. Nós chamamos no plano físico. Ok? Responsabilizar quem não tem menor contato, quem não sabe, uma pessoa que se conheceu, tá? Uma pessoa que está lá no passado, e como diz ela, Odete Reutemann, cuidado com o passado, porque ele vai estar sempre te rondando, querendo te aproximar, se reaproximar. Então, assim, pise, senhores seguidores, pisem na cabeça do passado, para que eles não voltem a lhe assombrar. Porque se você pisar na cabeça do teu passado, tá, o teu presente vai estar limpo e você não vai gastar dinheiro com terapia. Porque todos os problemas de terapia em termos emocionais têm a ver com o teu passado. Então, a título de segurança mesmo, pisa no passado. Ok? Esse foi o teu Papo Afro, o meu lugar de fala sobre assuntos relacionados aos cultos afro no Brasil. Se você gostou, dá um likezinho aí embaixo, tá? Porque todo mundo assiste, mas clicar no ok, ninguém clica. Pô, que é isso, né? Valeu!